Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vamos aguardar só mais um minutinho para dar tempo do pessoal entrar e a gente já inicia. Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui no nosso evento. Ainda tem um pessoal que está chegando, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Ana. Eu sou responsável pela gestão aqui de suporte. Hoje eu estou junto com a Poliana e com o Ad, que são nossos especialistas fiscais aqui da equipe de suporte. A gente está muito empolgado para falar um pouco mais de reforma tributária com vocês. Nós preparamos um conteúdo aqui com muito carinho e esperamos compartilhar e agregar para todos os nossos clientes, tá? E eu espero que seja um ótimo evento. Vou passar a palavra para a Poliana para a gente dar início aqui à nossa apresentação. Bom dia a todos, pessoal. Como a Ana falou, a gente preparou tudo aqui com muito carinho para vocês. A gente acabou pegando as principais dúvidas que foram chegando aqui no suporte via chamado, né? Fizemos um apanhado aí, levantamos as questões que a gente acha que vai agregar a todos. E aí o Ad vai apresentar para a gente e a gente vai interagindo aqui com vocês conforme ele for demonstrando aí para vocês. Das principais dúvidas que a gente conseguiu levantar aqui, que acredito que pode ser muito proveitoso para todos, tá bom? Que seja um bom evento para todos nós. Ad, com você. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença de todos aí, a participação. É uma satisfação imensa ter vocês aqui conosco hoje. E como adiantado pela Poliana e pela Ana, nós resolvemos, né, fazer ter esse momento com vocês, porque a reforma tributária é um cenário desafiador. Nós ainda estamos no início, né, dessa transição. A compliance começou essa transição em agosto e de lá para cá nós já tivemos nossas primeiras experiências, né, com a reforma tributária, juntamente com vocês, né, com vocês também retroalimentando esse processo. E hoje aqui nós decidimos apresentar para vocês alguns questionamentos ali que nós tivemos ao longo desse período. E eu acho que são questionamentos relevantes, né? Teve muito material bom que a gente conseguiu coletar, nesse período. E se é dúvida de um, pode ser a dúvida de outro também. Então, aqui vai ser um compartilhamento, além de tudo, um compartilhamento de experiências, né? Eu selecionei 15 perguntas que eu achei relevante trazer aqui para vocês e que pode, agregar conhecimento para vocês aí e, e também facilitar no dia a dia, né? Quem se deparar com o cenário que a gente trouxe aqui no web, né? Então, sejam bem-vindos ao De Frente com Suporte Especial Reforma Tributária. Então, para facilitar a apresentação, nós dividimos aqui em 4 tópicos principais, que foram os temas que mais tiveram dúvidas, mais recorrência durante esse período, de agosto para cá. O primeiro será sobre o ambiente compliance e as obrigatoriedades, né? Vamos falar um pouco ali da ferramenta em si e o que nós estamos obrigados a informar hoje, o que ainda não está, e aí a gente vai discorrer desse assunto. Vamos falar também sobre a integração, né? Mais relacionada à integração ali dos documentos fiscais. O terceiro tópico é nota fiscal mercantil. E o quarto tópico, nota fiscal de serviço. Então, vamos primeiro, né, iniciar com o ambiente compliance e as obrigatoriedades.
E lembrando, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida relacionada a algum tema que eu trouxer aqui, vocês podem deixar ali no chat que nós vamos tentar responder aqui mesmo, ou depois responder posteriormente ao webinar, entrar em contato e responder vocês, tá? Então fiquem à vontade também para usar o chat. Ambiente compliance e obrigatoriedade. Então, eu trouxe uma pergunta aqui mais abrangente, né? Que já responde a dúvida de muitos de vocês. A compliance está preparada para atender o cenário da reforma tributária do consumo? Então, nós temos aqui uma resposta mais detalhada, mas basicamente sim. O nosso produto tem passado por várias alterações e adequações desde agosto deste ano, quando a reforma tributária iniciou ali as alterações na norma técnica, então nós já iniciamos esse trabalho em paralelo. De lá para cá, nós já realizamos vários ajustes. Nós sabemos que este ano foi um ano de muitas alterações, mudanças. A Receita publica uma norma com uma regra determinada e na próxima versão essa regra muda ou é adicionado novos campos. Então, nós tentamos ao máximo possível acompanhar essas alterações e adequar o ambiente à ferramenta compliance. Nosso principal trabalho foi no ambiente de homologação, né, que a gente iniciou esse trabalho. Então, desde agosto de 2025, é, o ambiente de homologação ele está sendo atualizado com os campos da reforma tributária, com os novos campos, né, para IBS, CBS. E também disponibilizamos no Help Desk e nos boletins informativos que são enviados pelo nosso time de marketing, os layouts de integração atualizados também com os respectivos campos ali da reforma tributária e os modelos fiscais, né? Nota fiscal de mercantil, conhecimento de transporte, etc. E aí, em outubro de 2025, nós também passamos a atualizar o ambiente de produção. Então, a gente sabe que tem um período aí que a Cefaz liberou para envio esses campos no ambiente de produção. Então, a partir de outubro de 2025, também já liberamos o ambiente de produção para o envio do CBS, o IBS e as operações que acarretam esses impostos. E aí eu deixei uma observação aqui que as atualizações primeiro ocorrem em ambiente de homologação e em seguida em ambiente de produção. Então, pode ser que há alguma diferença aí, se vocês testarem no ambiente de homologação, no de produção, primeiro as alterações são feitas no ambiente de homologação, para em seguida subirem em produção. Então, resumidamente, né, a compliance ela vem se preparando. A gente sabe que ainda tem coisas que a Receita ainda vai trazer de novo, e a gente está acompanhando aqui com o comitê da compliance, o comitê da reforma tributária. Estamos fazendo esse acompanhamento para deixar a nossa ferramenta o mais aderente possível dentro desse cenário da reforma tributária. Segunda pergunta, que vai de encontro também, né, à primeira. A Cefaz estará atualizada em produção para emissão de nota fiscal mercantil com as novas tags da reforma tributária em novembro de 2025? Então, nas últimas normas técnicas, né, nós temos estabelecido lá que a partir do dia 10 do 11, o ambiente de produção estará liberado para testes, então já faz pouco mais aí de uma semana. E sim, o ambiente da Receita já está liberado para envio do IBS e da CBS, e já é possível enviar pelo compliance no ambiente de produção essas informações. Aí, pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui, porque em alguns lugares é falado que o ambiente de homologação passou a ser obrigatório o envio dos campos de IBS, CBS a partir de novembro. Em alguns lugares fala novembro, na norma técnica tem uma parte lá que diz outubro, mas ontem mesmo eu estava realizando um teste de envio
E no ambiente de homologação, a Cefaz validou a nota fiscal sem o IBS e o CBS. Então, assim, fica também um pouco confuso entender qual é o objetivo da Cefaz, né? É, qual que é a obrigatoriedade de fato para 2025? Se o ambiente de homologação realmente ele está obrigado a já enviar esses impostos ou não. Pelo teste que eu fiz ontem, a Cefaz ainda está liberando as notas fiscais sem o IBS e CBS no ambiente de homologação. E no ambiente de produção, né, até o final de 2025, é facultativo realizar esse envio do IBS e CBS. Mas se você informar esses campos na nota fiscal, as regras de validação serão executadas para essa nota fiscal. Então, se você não quiser que as regras sejam aplicadas ali para a nota, basta não informar o IBS e o CBS. Mas eu recomendo vocês a já tentarem emitir notas fiscais dentro do ambiente de produção. Nós temos alguns clientes que já realizaram essa emissão dentro do ambiente de produção e as notas foram atualizadas e enviadas corretamente. Então a gente vê que muitos clientes já estão fazendo uso do ambiente de homologação, testando vários cenários dentro da reforma tributária, mas a gente sugere que pelo menos ali as operações básicas, né, com IBS, CBS, vocês realizem esse envio em produção, né, para já garantir o funcionamento em 2026. E aí, lembrando que todas as notas fiscais que vocês enviarem com IBS e CBS dentro do ambiente de produção não terão valor jurídico para 2025. Então, é uma mera informação que vai constar ali na nota fiscal e não tem valor jurídico para 2025. Aí fica, né, a critério de vocês realizar esse envio ou não, mas a gente sugere que seja feito, né, para também evitar possíveis transtornos aí no ambiente de produção. Mas nós já temos clientes que já validaram nota em produção e deu tudo certo. Então, quanto mais cliente testar, é melhor ainda, né? A gente ter um cenário aí maior de clientes testando em produção. Aí aqui eu também trouxe um trecho da norma técnica, né? Se vocês verem aqui, implantação e produção, entrada das regras de validação a partir do dia 10/11. Então, de acordo com a norma técnica, as regras de validação já estão disponíveis no ambiente de produção, e aí fica a critério do usuário realizar esse envio ou não, até o final do período de 2025. Vamos para a terceira pergunta. Os novos campos da reforma tributária IBS, CBS e IS em validação nos ambientes de homologação e produção, uma vez integrados e devidamente informados no XML dos documentos fiscais, impactarão o envio das obrigações atuais? No caso aqui são as obrigações acessórias, né? A gente recebeu muita dúvida dessa natureza, se teria algum impacto nas obrigações que já são enviadas hoje, principalmente, né, o SPED CMS e o FD Contribuições. O SPED CMS já se pronunciou, né? No final do mês passado, atualizaram para uma nova versão, o guia prático, e na seção 10 eles descrevem como que vai funcionar, né? E qual será o impacto da reforma tributária no SPED CMS. Então, o IBS e o ICBS serão desobrigados a serem informados na escrituração do C100. Então, se vocês olharem ali o trecho da seção 10, está dizendo que o campo 12, valor DOC, por exemplo, do registro C100, exceto para o exercício de 2026. Então, esse trecho saiu recentemente. Antes, eles não tinham colocado essa exceção para 2026. Antes, o entendimento era que em 2026 essas informações seriam registradas no C100
E aí, nesta última versão, eles alteraram essa obrigatoriedade. Então, para 2026, também fica desobrigado a informar o registro C100. Então, a gente acredita que a partir de 2027 vai ser necessário informar alguma coisa ali no SPED ICMS desses novos tributos, mas por enquanto está desobrigado. E em relação ao FD Contribuições, ainda não temos nenhuma posição, mas acreditamos que não será alterado a obrigação para adaptar esses impostos. Então, a gente acredita que até 2033, o FD Contribuições ele permanecerá da forma como ele é hoje, sem alterações para esses novos campos. O único impactado realmente será o SPED CMS, mas aí a gente vai precisar aguardar, né, mais um tempo aí para entender como que isso se dará dentro do registro do SPED. Por enquanto, para 2026, não há nenhuma obrigatoriedade de informar, né, de acordo com o que o guia prático está dizendo. Mas, independentemente disso, né, se a Receita resolver alterar as informações aqui, a gente está monitorando com o nosso time e qualquer alteração, qualquer impacto da reforma tributária, nós iremos atualizar os layouts e a estrutura das obrigações para que a gente possa entregar as obrigações de acordo com o guia prático. Então, nesse sentido, vocês podem ficar tranquilos que a gente está monitorando essas alterações e, se de fato se for necessário realizar alguma alteração dentro desse processo, a gente irá adaptar o sistema para que ele fique conforme a legislação e as obrigatoriedades de cada obrigação acessória. Aí agora vamos passar para o próximo tópico, integração. Eu vejo que já tem algumas perguntas aqui no chat. Qualquer coisa, Pode focar Poliana. aí na apresentação que eu e a Ana estamos respondendo aqui as perguntas. Ah, ok. Combinado, então. Então vamos passar aqui para o próximo tópico, integração. Primeira pergunta que também, lá no início, né, da transição, quando a gente começou o início desse processo da reforma tributária, é, foi a dúvida de alguns clientes também. É possível realizar a emissão de nota mercantil no ambiente de testes sem que os dados IBS, CBS e IS sejam enviados via integração para testar os novos campos de cálculo? Que era o caso aqui, né? O usuário queria integrar a nota fiscal sem a informação desses impostos e, posteriormente, informar manualmente dentro do sistema. Sim, é possível realizar essa inserção manual. Aqui nós temos até um exemplo. Na verdade, pessoal, falando do produto compliance, né? Ele não altera a sistemática que é feita hoje, né, na tela do compliance. Ele vai permanecer, os impostos IBS, CBS vão permanecer ali na listagem de impostos. Então, se você for adicionar um novo registro dentro da tela do compliance, o imposto 28 e 29, que são do IBS e CBS, eles vão estar ali listados dentro das opções disponíveis de impostos. O CST também, correspondente a esses impostos, vai aparecer na tela. A classificação tributária também é possível inserir manualmente. Aqui tem um exemplo, né, do CBS e IBS informado manualmente. Mas aí aqui vale destacar um ponto importante. A gente sabe que pode ocorrer do RP de algum cliente, de algum usuário não estar preparado ainda para o cenário da reforma tributária e não conseguir enviar essas informações para o compliance. Então, aqui a pessoa, ela teve essa dúvida, né, se era possível inserir manualmente, porque para se prevenir já de ocorrer das notas não chegarem para o compliance com esses impostos. Então, a opção que a pessoa inicialmente viu aqui foi de inserir manualmente esses documentos nos documentos fiscais.
Porém, a compliance também já prevendo esse cenário, né, do cliente não conseguir adequar o seu RP ou a sua integração dentro do prazo previsto, né, desenvolveu uma rotina programável que será bastante útil para esses cenários. Então, o cliente ele pode enviar a nota fiscal sem o CBS e sem o IBS informados. Com essa rotina programável ativa, o compliance irá fazer a inserção desses impostos automaticamente na integração do documento. Então, é, é uma ferramenta aí que pode ajudar muito. E lembrando que é uma solução para 2026. Então, na verdade, é um ganho de tempo aí que o usuário, que o cliente terá em relação à reforma tributária. Então, a rotina ela vai adicionar IBS, CBS, com as alíquotas básicas, né, que a gente está usando atualmente, que a Receita estabeleceu como teste, né, que é 0,9 para CBS e 0,1 para IBS. E a rotina ela vai adicionar todas as informações na nota fiscal, mesmo que a nota fiscal venha sem essas informações do RP. Então, é uma forma aí de garantir que em 2026 a sua empresa esteja enviando as notas, né, e consiga autorizar esses documentos, porque a gente sabe que sem eles, a partir de 2026, não será nem possível transmitir a nota e autorizar. Então, caso alguém que esteja aqui no webinar, né, tenha interesse em conhecer um pouco mais dessa ferramenta, por favor, pode acionar a CS da responsável pela sua empresa ou até mesmo aqui com o suporte para a gente passar mais detalhes. Então, não seria, nesse caso aqui, você pode inserir manualmente, né? Tem os campos ali já funcionais para isso, mas nós temos uma ferramenta que ajuda nesse processo de inserção automática dos impostos. Então, para 2026 seria já um grande alívio para aqueles clientes que ainda estão adequando o RP e teme que não vá dar tempo, né, de adequar dentro do prazo até o final do ano. Então aqui eu demonstrei, né, o CBS e IBS vinculados à nota e basicamente a rotina programável faria isso. Mas é possível também realizar essa inserção manualmente na tela do compliance. Essa pergunta chegou para nós e eu resolvi trazer aqui porque eu achei interessante. Os clientes que têm um pouco mais de expertise, né, no envio de XML e API, podem realizar esse teste. A Compliance disponibiliza um esquema de XML aceito no Web Service, já considerando os novos grupos totalizadores e analíticos de impostos IBS e CBS para validações utilizando o SOAP-UI. Então, primeiramente, né, o que é o SOAP-UI? É uma ferramenta gratuita que realiza o envio de APIs. No caso aqui, para nós, dentro desse cenário, seria o envio do XML de integração para dentro do ambiente compliance. Então, você tendo a WSDL, que é a URL de uma web service, né, de integração da nota fiscal, você tendo esse link, você consegue conectar ao SOAP-UI, fazer toda a edição ali do XML, né, testar campos, retirar campos, de acordo com a estrutura, né, que foi disponibilizada ali nos nossos layouts de integração web service. Você consegue conectar a ferramenta SOAP-UI e realizar o envio da nota fiscal para o ambiente compliance. Então, aqui no caso, eu trouxe para vocês o link de homologação. E esses links ficam disponíveis em todos os nossos layouts de integração. Logo ali no início, já descreve os links que vocês utilizarão para integrar a nota fiscal por meio, da integração web service. Então, também é uma forma fácil de você validar se o XML
vai passar pela validação do compliance ou não. Aí eu trouxe um exemplo aqui, né? A carinha dessa ferramenta. É uma ferramenta segura. É, quem é cliente e usa a integração web service pode realizar esse teste. Então, você conecta ali o link web service, insere as informações da nota fiscal dentro desse padrão de XML e essa ferramenta ela vai gerar um protocolo. Esse protocolo nada mais é do que o número do lote que o compliance gera. Então, aqui eu trouxe outro exemplo. Então, é basicamente como se a sua integração convencional estivesse enviando. Você está fazendo o envio direto dessa ferramenta. Então, é mais uma forma de vocês testarem os novos campos da reforma. É, é uma ferramenta bastante útil. Eu mesmo utilizo bastante quando preciso atender algum cliente e o cliente diz: Olha, eu integrei a informação, está dando erro, está dando rejeição no lote, você pode verificar o que está acontecendo, por exemplo. Então, é uma ferramenta que ajuda a gente a fazer validações mesmo, principalmente em ambiente de homologação, né, para a gente saber, antes de enviar em produção, a gente testa em homologação, e aí, se a nota for processada, é porque a estrutura está correta, né, e você pode replicar o mesmo cenário em produção. Então, essa é a ferramenta SoapUI. Ela é utilizada por muitos desenvolvedores e também por usuários que querem testar APIs e integrações. E, nesse caso, ela é bastante útil também, porque a compliance, ela, por ter esse link, né, essa URL, é possível também usar a ferramenta para esse fim. Então, tem sido bastante útil aí para clientes que querem testar de forma rápida ali o XML, fazer a validação do XML. É possível também por essa ferramenta. Então, eu trouxe essa curiosidade aqui, porque às vezes pode ser que o cliente fique muito focado, né, nas integrações convencionais que, que, que ocorrem atualmente, e você pode também fazer uso dessa ferramenta. Pergunta 6. Hoje não enviamos campos totalizadores das notas fiscais, pois o compliance faz o cálculo e o preenchimento desses campos. Com as alterações da reforma tributária, o envio continuará da mesma forma? Então, a gente sabe que tem cliente que envia pela integração os totalizadores da nota fiscal e tem cliente que não faz esse envio. O processo vai continuar o mesmo, fica a critério do cliente enviar os totalizadores ou não. Nós temos uma parametrização dentro do compliance que realiza o cálculo e preenche os campos de totais. Esse processo ele vai permanecer o mesmo, né? Com a inclusão do IBS e da CBS, o processo continuará o mesmo e o processo incluiu esses campos também para gerar a tag de totais sem que seja necessário enviar esses dados. Então, ali os campos que forem obrigatórios, o compliance vai realizar o envio, vai gerar a tag de totais, o cálculo, e os campos que forem obrigatórios será feito o envio, e os campos que não forem não serão enviados, da mesma forma como é hoje. Então, para quem não usa esse parâmetro, né, eu separei aqui, fica em menu administração empresas, parâmetros outros. Então, se vocês observarem aí na ferramenta de vocês, tem essa opção disponível, né? Então, ajusta valores totais da NF, aí você pode selecionar sim ou não. Se você pôr sim, então aí nesse caso você não precisa enviar os totais da nota fiscal pela integração, que o compliance mesmo vai realizar, vai criar, né, essa estrutura dos totalizadores da nota. Se a opção tiver não, então neste caso você precisa enviar dentro das tags ali de totais as informações de todos os impostos correspondentes à nota fiscal.
para que a nota seja validada. Então, esse processo vai continuar o mesmo. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês porque foi a dúvida de mais de um cliente, né? Perguntando se seria necessário enviar os totais de IBS e CBS durante a integração da nota fiscal. Então, a resposta é depende. Se você tiver com esse parâmetro ativo, não será necessário. Se você não usa esse parâmetro do compliance, aí você vai ter que adequar o XML ali na hora de enviar, né, para o compliance, adicionar o IBS e CBS ali, o totalizador desses impostos. Próxima pergunta. Realizei o teste e envio para o monitoramento determinada nota fiscal. No meu arquivo coloquei o CClastrib 000001, porém não integrou no compliance. Verificando o manual, não entendi onde fica o cadastro da tabela do CClastrib e o CST para IBS-CBS. Por favor, poderiam me informar onde faço o cadastro e o depara? Então, aqui o cliente ele estava realizando um teste de integração e ele estava colocando CClastrib 0001. E ele está informando que no compliance não integrou essa informação e ele procurou o depara da classificação tributária e não encontrou. Primeiro ponto, nos nossos manuais de integração, os layouts de integração, de fato, não vai estar ali elencado o CClastrib. O que a gente informa é em qual campo é necessário colocar essa informação. Para você descobrir qual é a classificação tributária você deve enviar na integração, é importante cada um de vocês fazer o uso da tabela disponibilizada pela Cefaz, que ali demonstra todos os CTEs, a relação de todos os CTEs envolvendo IBS, CBS CT, não, perdão, CST, e dentro desses CSTs, quais são as CClastribs previstas. Então, aí eu orientei o cliente, né? Aí eu trouxe aqui duas opções, né? Porque nós sabemos que temos clientes aí que fazem integração Open Interface, né? Por meio das views, e clientes também que integram via Web Service. Então, para quem integra Open Interface, a view de integração para integrar o código da classificação tributária da CBS e IBS é a VW CSF IMP item NF FF, onde será informado o seguinte atributo e valor. Então, um atributo que o usuário precisará informar ali dentro dessa view é a COD class trib, e o valor é correspondente ao que estiver constando na tabela de classificação tributária pela Receita Federal. Então, o código em si dessa classificação tributária não vai constar no manual, mas vocês podem verificar lá no portal da ANF. Tem lá os manuais, os documentos diversos, né, que a Receita disponibiliza, e dentre eles tem essa tabela de classificação tributária. Então, vocês vão consultar essa tabela e informar dentro desse campo valor qual é a classificação tributária dentro ali da operação que você está testando. E aí, um outro ponto que também foi uma dúvida que surgiu. Para cada imposto, você vai informar uma classificação tributária. Então, não adianta você informar na view apenas uma linha da classificação tributária e achar que aqui no compliance, o compliance vai conseguir identificar quais impostos correspondem àquela classificação tributária que você está enviando. Não, o correto é você enviar duas linhas desta view. Uma com código imposto 28 e a outra código imposto 29, conforme o exemplo aqui. Então, uma linha para cada imposto com a sua devida classificação tributária. Obviamente que a classificação, o código vai ser o mesmo, né, para os dois impostos, mas é importante fazer essa separação por linha para que aqui do lado do produto compliance, o compliance consiga integrar corretamente essas informações. Então, aqui tem uma estrutura, né, e exemplifica bem como que deve ser enviado isso para nós aqui, para o compliance poder processar corretamente.
Já falando da integração web service, é mais fácil de entender, né? Porque é um XML ali, é, e aí você também vai fazer essa distinção. Informar o código da classificação tributária para o imposto 29 e a outra para o imposto 28. É a mesma separação, né? O mesmo exemplo, só que estruturas diferentes. As duas têm estruturas diferentes, mas é preciso sim enviar um código classe TRI para cada tributo ali que você está informando na nota fiscal. Nesse caso, né, o IBS e CBS. Então, é bem claro isso para nós, né? Aí aqui eu trouxe um pequeno recorte, né, de como é essa tabela da Receita Federal, é, o CST, a C-Class Trib, e eu sugiro sempre vocês consultarem essa tabela, porque ela tem muita informação útil, ela nos traz bastante informação ali do que é obrigatório e do que não é obrigatório, dependendo da operação que você está testando, quais são as C-Class Tribs permitidas, quais não são, se possui redução de alíquota, se não possui, e se possui, qual que é a percentagem de redução que você precisa informar. Então, é uma tabela bastante útil que acredito que vai fazer parte aí da rotina de vocês por um longo tempo, né? Até a gente se adequar completamente a esse cenário da reforma. Então, se gerar algum erro de alguma rejeição ali da Cefaz em relação ao CST e a C-Class Trib, verificar essa tabela disponibilizada para a Receita. Mais para frente, eu vou falar novamente sobre essa tabela. Aí uma pergunta também que foi bastante comum aqui para nós do suporte é se haverá alterações nas informações relacionadas a cadastros gerais do compliance, referente à reforma tributária. Então nós temos alguns exemplos aqui de cadastros que mais geram dúvida, né? Porque elas estão diretamente ligadas às notas fiscais. Exemplo, cadastro de pessoas, cadastro de itens, conversão de unidade e unidade. Esses são alguns exemplos, mas podem ter outros exemplos aí que vocês tenham, né? E relacionados aos cadastros. Então, a nossa resposta é que os cadastros afetados pela RT são relacionados ao NCM, ao Código da Classificação Tributária, né, a C-Class-Trib, Código da Situação Tributária, o CST, entre outras informações que são cadastros monitorados pela compliance e que não permitem edição do usuário. Então, falando de cadastro, o que nós temos é isso. Códigos disponibilizados pela Receita, né, de forma oficial, e que nós, aqui, dentro do monitoramento legal da compliance, fazemos essa inserção no sistema sem a interferência do usuário. Então, esse controle nós já estamos fazendo. Então, até mesmo se você identificar algumas C-Class Trib que não esteja no sistema, você não vai conseguir fazer esse cadastro. É tudo monitorado por nós aqui. Aí, se caso você vê algum cenário nesse sentido, por favor, reporte aqui para o time do suporte para a gente verificar. Mas são cadastros monitorados por nós. Então, o cliente não consegue, o usuário não consegue editar ou alterar ou inserir informações. E os exemplos aqui passados, né, de pessoas, itens, conversão de unidade, unidade, por exemplo, eles não sofreram alterações. Na verdade, a integração dos cadastros gerais como um todo não foi impactado por enquanto pela reforma. Então, nós temos um layout de integração específico, né, para cadastros gerais, e esses cadastros, por enquanto, não sofreram alterações, tanto para a integração web service, quanto para a integração Open Interface. Então, os dois tipos de integração, não temos nenhuma alteração para passar para vocês em relação a esses layouts. Mas a gente, como eu disse, né, a gente diariamente monitora o que a Receita disponibiliza de informação. Então, se porventura ocorrer de precisar alterar alguma dessas informações dentro de cadastros gerais, a gente vai informar vocês para fazerem a adequação necessária. Mas, por enquanto, se tratando de cadastros gerais, podem ficar tranquilos que não houve alteração nesse sentido.
Agora vamos falar sobre nota fiscal mercantil, né? Alguns testes que a gente pegou aí durante esse período e que eu achei relevante trazer aqui para nós discutirmos, né? Pergunta 9. Tentei emitir uma NF com imposto seletivo, mas apresenta erro na Cefaz pela falta do CST do IS. Por que a rejeição? Então, lá no início, né, alguns clientes começaram a testar o imposto seletivo e a Cefaz começou a rejeitar as notas contendo esse imposto. Então, para a validação do IS, né, o imposto seletivo, a tabela C-Clastrib IS não está disponível. A nota técnica mais recente indica que a tabela ainda será publicada. Então, inclusive, eu até revisei esse conteúdo, porque a gente preparou o material um pouco antes da última norma técnica, que saiu na semana passada. E até mesmo nessa última versão, indica a mesma informação, que a C-Clastrib do imposto seletivo ainda será publicada. Ainda será publicada. Então, a gente não vai conseguir validar as notas fiscais contendo IS até que tenha uma regulamentação mais específica para esses campos. Aí até deixei uma conclusão aqui, né, que as regras de validação específicas para o imposto seletivo têm uma implementação futura. Então, embora os campos possam existir no layout da NF, se vocês verificarem, inclusive nos nossos manuais, tem o IS contendo lá, né? Tendo a informação IS nesses layouts, mas a aplicação das regras de validação ainda não tem uma data definida. Então, por mais que a gente tenha previsto ali na integração essa informação, as regras de validação para esse imposto, pessoal, ainda não foram aplicadas. Então, a gente precisa aguardar uma definição aí da Receita, uma regulamentação um pouco mais detalhada de como vai funcionar o imposto seletivo. Por isso que a gente tem falado muito, né, sobre IBS e CBS, porque realmente são os que a Receita está exigindo a partir de 2026. Mas assim que a gente tiver mais informações, né, sobre esse imposto e como será a emissão dentro da nota fiscal, a gente já libera também para testes e a gente vai conversando, né, em relação ao imposto seletivo. Pergunta 10. Estou validando a estrutura do XML para atendimento da reforma tributária. E o sistema apresenta um erro de validação no documento, onde na integração está sendo enviada a Ciclastrib 01002 e no compliance indica que não existe o registro informado. Então, o cliente fez a integração do documento e na hora de validar o documento, gerou um erro no log do documento informando que a Ciclastrib enviada não existe. Aí o cliente entrou em contato conosco, né, perguntando por que que não existe no compliance, sendo que é uma C-Clastrib prevista na tabela da Receita Federal. Então, nós temos dois cenários aqui que a gente precisa analisar. Primeiro cenário, o CST inicialmente informado no documento fiscal era o 000, que é tributação integral, que por sua vez não possui vínculo com a C-Clastrib 010002. Então, se vocês abrirem essa tabela disponibilizada pela Receita, filtrarem pelo CST 000, essa C-Clastrib 010002 não está prevista para esse CST, esse código. Então, aí está o primeiro erro. O cliente informou um CST que não corresponde ao C-Clastrib informado. Então, pode ocorrer, se vocês aplicarem esse mesmo cenário para dentro do compliance, pode ser que apresente o mesmo erro de, de registro não informado. Então, você precisa ou alterar o CST que está sendo informado ali, para um CST que corresponda à C-Clastrib que você informou, ou alterar a C-Clastrib para uma que corresponda ao CST informado. Então, primeiro ponto. Aí, retornei para o cliente, né, informando essa situação para ele.
só que ele estava querendo muito testar a Seclastrib 010002. E aí, ao invés de alterar a classificação tributária, o cliente alterou o CST para 010. Neste caso, o 010 realmente prevê a Seclastrib 01002, conforme eu mostrei aqui na figura. Então, nesse sentido, sim, está ok. Porém, o CST 010 ele não é permitido para operações com modelo fiscal 55. Então, se a gente adiantar aqui um pouco mais, a gente vai ver a rejeição que a Cefaz retornou para o documento. Rejeição CST do IBS-CBS não é permitido neste modelo de documento fiscal. Número do item 1, código do erro 1025. E essa informação também consta na tabela disponibilizada pela Receita. Se a gente verificar um pouco mais a fundo ali, tem uma aba dentro dessa tabela que descreve quais CST são permitidos e não, e quais não são. Então, para o 010, neste caso, como a gente pode ver aqui, ele não é permitido para nota fiscal modelo 55. Então, mais uma vez, eu reforço a importância de utilizar essa tabela disponibilizada pela Receita, porque ela vai de encontro com as rejeições que geralmente a Cefaz retorna, né, nos testes que a gente vai realizando ali. Então, se vocês analisarem a operação de vocês ali e fazerem testes, né, de emissão com vários CSTs diferentes, é importante verificar esse material que a Receita disponibiliza, porque esse material pode evitar ali da gente ter rejeições que, se a gente olhar com mais calma e atenção, podem ser evitados. Aí eu até deixei aqui uma parte ali do site da nota fiscal eletrônica, onde você pode pegar essa tabela, né? Então, ali na parte de documentos diversos, tem a tabela de código da classificação tributária do IBS-CBS. Vocês podem exportar para a máquina de vocês, né? E sempre consultar ali, sempre que for necessário. Então, reforço mais uma vez que é um material bastante útil aí, que eu acho que vai fazer parte da nossa rotina, principalmente, né, na virada em produção. Agora, aqui temos uma pergunta bastante interessante, né? Eu vou discorrer um pouco mais sobre ela. O uso das finalidades notas de débito e notas de crédito previstas na norma técnica será obrigatório a partir de 2026? Então, a gente sabe que as notas fiscais com a finalidade de débito e crédito têm a finalidade, essas finalidades serão necessárias para instrumentalizar a preparação da declaração assistida, que é uma das grandes alterações e mudanças, né, que vão ocorrer a partir de 2026. Então, os ajustes que eram possíveis fazer manualmente no SPED, né, ajuste de débito e crédito, não serão mais possíveis serem feitos a partir de 2026. Então, para você poder fazer um ajuste de débito ou crédito na sua apuração, você vai precisar emitir uma nota fiscal. Então, é uma obrigatoriedade que vai passar a ocorrer a partir de 2026. E, e aí, o que nós temos hoje na norma técnica falando, né? Para esse tipo de operação, as regras de validação serão aplicadas a partir do dia 24/11. Então, as regras ainda não estão valendo em homologação. E em produção a partir do dia 2/2 de 2026. Então, as regras de validação em produção passarão a valer a partir do dia 2/2. E neste caso, né, falar sobre a obrigatoriedade de informar uma nota de débito ou crédito depende muito, né, da apuração de vocês aí. Cabe cada usuário identificar a necessidade de emitir nota fiscal de débito ou crédito na sua apuração fiscal. Caso não precise fazer nenhum ajuste ali na sua apuração, consequentemente, você não vai precisar gerar uma nota fiscal de débito ou crédito na sua apuração. Mas explicando na prática, né, como isso funcionaria, vamos supor que você emita uma nota ali
na sua operação uma nota de venda normal de R$ 1.000, por exemplo. E aí você também emite um boleto ali desses R$ 1.000, né, como valor principal para o seu pro destinatário, para o seu cliente. R$ 1.000 é o valor do boleto, o valor principal. Só que ali no boleto você também descreve que se ele não pagar até a data do vencimento, vai ocorrer um juros, uma multa e um juros ali a partir do dia do vencimento. Então, a nota fiscal você emitiu com valor de R$ 1.000, porque você não tem como prever se o seu cliente ele vai pagar dentro do prazo ou não. Mas suponhamos que ele pague em atraso. E aí, esses R$ 1.000 se tornou 1.150. Então, ali, né, somando o valor total da nota, mais os juros e multa que o seu cliente precisou pagar, deu um montante de 1.150. Nesse caso, você vai precisar emitir uma nota de débito quando você receber o pagamento dessa nota. Porque você vai precisar fazer um ajuste referente ao IBS e o CBS. Se você quiser que aumente o débito da sua apuração, você vai emitir uma nota de débito. Se você quiser que diminua o débito da sua apuração, você vai emitir uma nota de crédito. E como que isso está no compliance hoje? Então, mais uma vez, eu trouxe aqui o layout de integração, né, que é o que nós temos hoje. Para nota fiscal mercantil, para cliente que é Open Interface, né, que trabalha por meio das views, a finalidade será preenchida no campo DM FIN NFE na view VWCSF nota fiscal. Então, se vocês pegarem o layout de integração, vocês vão ver que foram adicionadas duas novas finalidades para a nota fiscal, que é a 5 e a 6, nota fiscal de crédito e nota fiscal de débito. E aí, quando você selecionar uma dessas duas opções, vai habilitar uma nova tag ali para você informar qual é o tipo de débito e qual é o tipo de crédito que você está emitindo. Aí, para nota de débito, a Receita disponibilizou várias opções, né? Aqui nós temos transferência de crédito para cooperativas, anulação de crédito para saídas, débitos de notas fiscais não processadas na apuração, multas e juros, transferência de crédito de sucessão, pagamento antecipado, perda em estoque. Então, essas vão ser as opções para o tipo de débito. E aí, para o tipo de crédito, nós temos multa e juros, a apropriação de crédito presumido de BS sobre o saldo devedor na Zona Franca de Manaus e retorno. Então, aí você, além de informar a finalidade, você vai precisar informar também o tipo de débito ou crédito. Nesse caso, nesse exemplo que eu trouxe, é multas e juros, porque também multas e juros passarão a incidir IBS e CBS. Então, você emitiu uma nota de R$ 1.000 e está recebendo de volta 1.150. Esse 150 você vai ter que fazer um ajuste na sua apuração por meio de uma nota de débito para aumentar o débito, né, do imposto. Em contrapartida, o seu cliente ele vai precisar emitir uma nota de crédito para diminuir a apuração dele. Então, a gente não tem ainda uma, uma regulamentação detalhada de como vai funcionar isso, mas eu considero uma alteração importante aí, né, da reforma tributária, porque é, a apuração assistida, ela vai precisar do consentimento de ambas as partes, né, envolvidas ali na operação, em relação aos créditos e débitos apurados. Então, o seu cliente vai precisar aceitar também do lado dele. Aí a gente imagina que essa comunicação entre o emitente e o destinatário vai ocorrer ali por eventos na nota fiscal. Então, a gente precisa ainda entender um pouco melhor como que vai ser feita essa operação, mas basicamente é isso. Aí aqui eu também trouxe a integração web service, não muda muito assim em relação
a integração Open Interface, também vai ter as opções ali, nota de débito e nota de crédito, valor 5 e 6 para informar, e os tipos de débito e os tipos de crédito que você vai precisar especificar no seu documento fiscal. Então, eu considero um marco importante, porque aí a gente deixa de fazer aquela apuração manual que era feita antes e passa tudo a ser registrado em nota fiscal. Então, acredito que vai ser um impacto muito grande nas empresas, na área fiscal, esse novo modelo que a Receita adotou. Principalmente porque vai ter que haver uma comunicação tanto entre o emitente da nota fiscal quanto o destinatário, e, e isso vai se dar por meio de eventos ali na nota fiscal para essa apuração assistida. Então vamos ver, né, a partir de 2026, na prática, isso, se realmente vai funcionar conforme a Receita espera, né? Mas o layout de integração já descreve a forma como vai ser feito isso. E qualquer dúvida também em relação a isso, depois a gente pode conversar. Pergunta 12. As devoluções de notas fiscais emitidas em 2025 não possuem CBS e IBS calculados. Porém, no novo layout da NFE constam as tags dos novos impostos. Se a nota fiscal de origem emitida em 2025 não possui CBS e IBS e está sendo devolvida em 2026, será obrigatório o envio das tags nas notas de devolução em 2026? Essa pergunta eu achei interessante trazer aqui, porque realmente pode causar alguma confusão, né? Porque a CBS e IBS legalmente será obrigada a informar a partir de 2026. Mas no caso das notas de devolução, né? Por exemplo, as notas de devolução em 2025, que até então não possuíam IBS e CBS, como que vai ser feita a operação de devolução nesses casos? Para esse cenário, a norma técnica ela prevê a forma como deve ser feito. Então, ali dentro da validação, né, do IBS e CBS, existe uma exceção. Então, a validação do IBS e CBS não se aplica a NF de devolução de mercadoria ou NF complementar que referencia uma NF com data de emissão anterior a 2026. O que isso significa? Que neste caso, você não precisa informar o IBS e CBS nas notas de devolução que referencia uma nota de 2025. Então, neste caso, basta não informar nada para IBS, CBS e a nota será autorizada de acordo com o que a norma técnica traz aqui para nós, né? Então, todas as notas fiscais que vocês, a partir de 2026, precisarem realizar uma devolução dessa nota, não precisa informar o IBS e CBS, né? Até por motivos óbvios, né? Porque como se trata de uma devolução, não tem que você devolver ali de IBS e CBS por uma nota emitida em 2025. Então, existe essa exceção na, na validação do IBS e CBS justamente para atender esse tipo de cenário, né? Que provavelmente vai ocorrer muito em 2026. Então, a Receita já se preparou para esse tipo de situação e estabeleceu essa exceção na regra de validação de IBS e CBS. Ok? Pergunta 13. Na verdade, essa questão 13 aqui não é uma pergunta específica, né? O cliente ele entrou em contato ali no suporte e demonstrou para nós que estava com um erro de rejeição em várias notas fiscais e que ele precisava de um apoio. Aí eu trouxe esse exemplo porque eu acho que são erros que podem também aparecer aí para vocês, né? Então a gente traz aqui para ter esse conhecimento também. Rejeição ao enviar NF com IBS e CBS em diferentes operações. Então aqui a gente pode ver que tem seis notas fiscais com erro e cada uma delas apresentou uma rejeição diferente. Então, a primeira aqui, rejeição. Total de IBS municipal difere da soma dos itens. Então, aqui é alguma coisa relacionada ao total do IBS, né? Que a gente vai precisar abrir a nota fiscal para entender
como que está escriturada essa informação. E a segunda rejeição é percentual de redução de alíquota da UF não é válido para este Ciclastrib. Então, foi informada uma Ciclastrib ali, né, só pelo que está dizendo o erro aqui, foi informada uma Ciclastrib, no qual não é permitido a redução de alíquota que o usuário informou na nota fiscal. Então, para o primeiro cenário, primeira rejeição, né? Na partilha do IBS, foi informado 0,1% de alíquota para o F e 0,1% para o município. Então, para os clientes aí que estão mais tempo testando nessas operações, aqui a gente já consegue identificar um erro, né? E 0,2 centavos de imposto para o F e 0,2 centavos para o município, totalizando 4 centavos de IBS. Essa partilha está incorreta. Por quê? Porque você não pode, se tratando de IBS, né, que envolve ali uma alíquota municipal, você não pode informar 0,1 para municipal e 0,1 para estadual. Porque no totalizador desse imposto vai dar 0,2% de alíquota. E esse valor está incorreto, né? A gente precisa do total de 0,1%. Então, nesse caso, o que o cliente precisa, o que o usuário precisa informar é 0,05 para o F e 0,5% para o município. Do mesmo modo, o valor do imposto. O totalizador desse imposto é 0,2 centavos. E da forma como o cliente fez, estava totalizando 4 centavos. Então, também essa partilha do valor estava incorreto. O correto seria 0,1 centavo para o F e 0,1 centavo para o município. Então, pode ocorrer aí essa dúvida entre vocês, né, que foram testando a nota fiscal ali. Tem que fazer a partilha correta, senão vai dar essa rejeição aqui que o total do IBS municipal difere da soma. Aí eu trouxe aqui, né, um exemplo do compliance com essa partilha feita de forma correta. Então a gente pode ver aqui que a alíquota ela foi dividida em 0,05 para o F, aqui na parte de cima, né, falando de IBS, e 0,05 aqui, o que corresponde à alíquota do município. E o cálculo, né, aí é só realizar o cálculo 0,01 para a UF e 0,01 para IBS. Só que aí vale também abrir um parênteses aqui nessa situação, pessoal. Porque a maioria dos clientes hoje, né, pelo que eu tenho visto e notado, não estão realizando essa partilha. Quando eu realizei, né, essa análise em específica, esse foi um atendimento que eu fiz, nesse cenário aqui, a nota fiscal autorizou, certo? Porém, em outras situações, com o mesmo cenário, a Receita não autorizou. Ela só foi autorizar o documento quando eu informei apenas a alíquota para o F, sem considerar essa partilha do município. Então, assim, eu ainda não consegui entender, né, qual que é o critério que a Receita está utilizando, mas o que eu sugiro é de não, por enquanto, né, de início, assim, não realizar essa partilha, porque não é algo, pelo menos pelo que eu estudei, não é algo obrigatório no momento de realizar essa partilha. Então, se você informar 0,1% apenas para o F, a nota vai autorizar, sem problema nenhum, sem que você precise fazer essa partilha do IBS. Então, assim, eu recomendo a fazer dessa forma, sem que faça a partilha, mas se você optar por fazer a partilha, seguir essas informações que eu passei aqui, né? Fazer a separação ali da alíquota e o valor do imposto, né, correspondente ao F ao município. Se apresentar rejeição mesmo assim, vocês podem entrar em contato conosco para a gente verificar, porque eu observo que em alguns momentos a Receita Federal também fica um pouco instável.
algumas coisas erradas acabam autorizando e o que parece que está ok, a receita rejeita, por exemplo. Então a gente precisa estudar caso a caso aí, né, para sair do outro lado e ter a informação correta, e é a forma como vocês devem emitir. É a segunda rejeição. Nos casos de redução de alíquota, né, só relembrando qual que era a rejeição, percentual de redução de alíquota da UF não é válida para este Seclastrib. Então, foi informada uma redução de alíquota ali, né, no imposto, com uma Seclastrib não permitida. Então, neste caso, mais uma vez, eu reforço o uso da tabela disponibilizada pela Receita, porque lá também vai constar quais são as Seclastribs permitidas para redução de alíquota. Aqui no exemplo que nós tínhamos, como a gente pode ver, nesse caso, eu já tinha alterado, né? O print aqui já está com a alteração realizada para CST 200 e a C-Class-Trib correspondente. Nesse caso aqui, é, é uma C-Class-Trib e um CST válido. A alíquota, o percentual de alíquota que precisa reduzir era 100% no caso. E esse 100%, ele estava informado aqui na parte de cima, na alíquota que geralmente é usado para ICMS. Tem aqui, pode, nesse primeiro momento, pode ocasionar uma confusão aí para vocês, porque são muitos campos novos, né? Então, é natural que ocorra essa confusão. Mas esse percentual aqui de redução que fica próxima à base de cálculo, para IBS e CBS, ela não deve ser usada. Nós criamos campos próprios aqui para percentual de redução de alíquota do IBS e CBS. Então, você sempre informar no campo próprio essa redução. Pode ficar confuso no início, mas ao longo do tempo a gente vai se habituando com esses novos campos. Então, aqui no caso, o cliente tinha informado o código da situação tributária 000, que é uma tributação integral, e informando percentual de redução de 100%. Então, a Receita rejeitou, eu fiz o ajuste, né, de acordo com a tabela disponibilizada da Receita, coloquei o CST 200 e o 100% de redução no campo correto e a nota autorizou. Então, assim, são pequenos erros que a gente pode, com o uso da tabela disponibilizada pela Receita, a gente pode evitar, né? Aqui até trouxe, né, para esse caso específico, a gente pode ver CST 200, Teclastrib 2000001, redução de BS 100%, redução do CBS 100%. Então, é um material bastante útil aí para a gente utilizar na nossa rotina fiscal. Pergunta 14, pessoal, está chegando no fim já. Emitimos uma determinada nota no compliance, o documento enviou as tags de IBS e CBS corretamente, porém, na tag VNF total, somou o valor desses impostos. Para o ano de 2026, o valor não deve ser somado. Então, existem algumas operações em que o IBS-CBS não pode ser somado no valor total da nota fiscal, pois vai apresentar. A nota pode até autorizar, né? Dependendo ali, mas vai ficar errado na sua escrituração. Para esse tipo de situação, nós temos um parâmetro no compliance onde você habilita a soma desses impostos no valor total da nota ou não. Então, se você for em administração, parâmetros gerais desse sistema, nós temos esse parâmetro aqui. Soma, imp, reforma, VL, R, operação. Então, se você digitar aqui no nome do parâmetro, ele vai aparecer para você. Por padrão, ele vai estar sim, vai somar o CBS e o IBS no total da nota. E se você quiser
que não some a informação, você vai digitar um N aqui nesse espaço. Aqui na descrição do parâmetro até fala, né? Valores válidos N não soma e S soma. Então, se você tiver alguma operação específica aí na sua rotina em que não se deve informar, somar, né, o IBS e CBS no total da nota, nós temos esse parâmetro que retira esse cálculo do total da nota. Aí eu trouxe aqui o embasamento da norma técnica sobre esse tema, a validação dos totais do item da NF. Então, mais uma vez, né, mais uma exceção aqui para essa validação. Em 2025 e 2026, não somar o VIBS, VCBS, VIS, né, os demais campos, os demais impostos aí da reforma. Então, existe essa exceção nos totais do item da NF. E caso a sua operação, aqui no caso, né, se não é operação de faturamento direto para veículos novos. Então, vai depender muito da operação aí, se enquadra essa exceção ou não. Mas se enquadrar, nós temos essa opção aí para vocês poderem utilizar e emitir a nota corretamente. Então, ficar atento quanto a isso, né? Se de fato permite ali o valor do IBS-CBS no total do item da NF ou não. Agora, falando um pouco sobre as informações que nós temos referente à nota fiscal de serviço, né? Que é também uma das principais dúvidas aí dos clientes em relação à nota fiscal de serviço. Quando a compliance irá disponibilizar o produto para testes na emissão de notas fiscais de serviço dentro do cenário da reforma tributária. Então, quando a gente fala de nota fiscal de serviço, é um pouco mais complexo, né? Porque envolve mais de 5.000 prefeituras, nem todas se adequaram ao padrão nacional, algumas vão seguir com layout próprio, e mesmo aquelas que não se adequaram ao padrão nacional também ainda não se manifestaram como vai ocorrer em 2026 para essa prefeitura. Então, o que nós temos de informação hoje? No dia 20 do 10, disponibilizamos o layout de integração da nota fiscal de serviço padrão nacional para consulta. Então, lá no Helpdesk, esse documento já está disponível lá para consulta, né? Com os campos e os deparos que a gente realizou dentro do padrão nacional para a emissão de nota fiscal de serviço. Aí, este mês também tivemos algumas prefeituras que já anteciparam o uso do padrão nacional dentro da reforma tributária, que é o caso de... Poliana, se eu estiver errado, você me corrige, mas acredito que é Porto Alegre, né, que já está Isso, foi Porto emitindo. Alegre, desde 1º de novembro. Desde o dia 1º de novembro, eles já estão emitindo dentro do padrão nacional com os campos da reforma tributária e a compliance já fez a adequação, né, para atender Bom, a gente já fez a adequação para atender Porto Alegre, que precisava urgentemente emitir as notas. Mas, querendo ou não, esse adequamento, essa adequação, ela se enquadra também para os demais clientes que forem emitir dentro do padrão nacional. Então, aí nos próximos dias a gente vai soltar um comunicado em relação à liberação do ambiente para a emissão das notas de serviço dentro do padrão nacional. Já temos prefeitura funcionando dentro desse padrão. Então, peço para vocês aguardarem novas informações mais detalhadas em referente a isso, porque nós já estamos, o compliance já está adequado para atender o padrão nacional. Então, se vocês precisarem entrar em contato com o suporte, o primeiro ponto que eu peço para vocês é verificar se a sua prefeitura irá adotar o modelo nacional ou o modelo próprio de emissão. Se a sua prefeitura irá adotar um modelo nacional, segue essas informações que eu acabei de passar. Já tem prefeitura emitindo dentro desse padrão, e em breve a gente vai soltar um comunicado geral sobre essa adequação que a gente realizou. Mas se a sua prefeitura ela vai seguir modelo próprio, eu peço gentilmente que vocês entrem em contato conosco por meio do ticket, solicitando informações a respeito dessa prefeitura específica que não se adequou
ao modelo padrão nacional. Nós estamos fazendo um monitoramento aqui de municípios que estão aderindo e aos municípios que não. Então, pode ser que a gente já tenha alguma coisa ali referente ao município que você deseja tirar sua dúvida. Então, eu peço que vocês entrem em contato para a gente passar individualmente ali, né, a situação de cada município. Mais uma vez, eu reforço que no caso da nota de serviço, é um pouco mais complexo, porque nem todos aderiram ao modelo nacional. É, então, a gente vai precisar, essas que não aderiram ao modelo nacional, a gente vai precisar analisar caso a caso e passar as informações para vocês do que a compliance está desenvolvendo desse município individual. Beleza? De informação da nota fiscal de serviço é isso. O padrão nacional já está disponibilizado no ambiente da compliance, em produção, inclusive. E em breve a gente vai soltar um comunicado oficial com mais informações a respeito desse modelo de documento. Bom, pessoal, as dúvidas que nós tínhamos para trazer, né, eram essas. O intuito aqui não era responder todas as perguntas relacionadas à reforma tributária. Nós gostaríamos muito de ter esse poder de esclarecer todas as dúvidas de vocês de forma imediata, mas a nossa principal intenção aqui foi compartilhar com vocês um pouco dessa vivência, né, que a gente está vivenciando. A reforma tributária é um recém-nascido, na verdade não é nem um recém-nascido, né, ele está para nascer ainda. Então, tem muita coisa ainda que a gente vai desbravar, que a gente vai descobrir juntos. E o suporte, eu como sou do suporte, a Ana, líder do suporte, e a Poliana, líder do fiscal, nós aqui estamos nos posicionando diante de vocês, que estamos juntos nessa jornada. É, não sei se a gente tirou as dúvidas que vocês tinham, pelo menos um pouco delas, mas espero que seja proveitoso esse conteúdo, que facilite aí na rotina de vocês, no dia a dia, e podem, em relação ao compliance, sempre trazer as dúvidas de vocês, as dificuldades, os problemas que vocês tiverem relacionados à reforma tributária ali para nós, que nós vamos atender vocês, tentar chegar do outro lado. Tem muita coisa que é nova também para nós, então a gente está desbravando também. Mas o que a gente já tem de conhecimento, nós resolvemos compartilhar com vocês para que vocês tenham esse sentimento de parceria, que é o que nós queremos demonstrar para vocês. E quem sabe futuramente, né, com cenários, com novos cenários aí, quando o ambiente de produção realmente se tornar obrigatório o envio dessas informações, a gente tiver mais cenários da reforma, a gente volta no segundo momento e traz novas perguntas, novos questionamentos, novos cenários, novos desafios aí e compartilhar isso com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente fez com muito carinho aqui esse material, conforme a Poliana e a Ana disseram lá no início, porque a gente sabe que é um desafio muito grande e que talvez vocês tenham alguma insegurança em relação a isso, mas no que depender do suporte aqui, nós estamos juntos para apoiar vocês e podem sempre contar conosco para desbravar esse novo mundo aí da reforma tributária, né? Até 2033, quando já tiver implementado 100% esse grande projeto que é a reforma tributária. Ok, pessoal? O Ad, você falou aí de recém-nascido, né? Eu acho que a reforma tributária a gente pode classificar como um filho que já nasce na adolescência, né? Porque já nasce Sim, assim, dando um já nasce, trabalho que a gente não consegue exatamente, dominar. cheio, É cheio de algo muito, vontades, né? sim, é novo para todo mundo, né? Então, assim, é literalmente o filho na adolescência, que a gente não sabe muito bem como lidar e a gente vai aprendendo ali conforme vai acontecendo. É basicamente isso, né? Porque a reforma está aí, óbvio que a gente está buscando o máximo de conhecimento possível, tentando mitigar aí todos os problemas que possam vir a acontecer, né?
mas é novo para todo mundo. Então, é um desconhecido para todos, que a gente tem buscado cada dia mais informações, entendimento, tem coisas que ainda estão rolando aí. A Adriana trouxe até aqui uma dúvida em relação ao ICMS, né, de se compõe ou não ali a base de cálculo, o IBS, o CBS vai computar ou não a base de cálculo do ICMS, e isso está sendo uma coisa polêmica, porque aí é em torno de cada estado, um levanta uma coisa, outro contesta outra. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco, gente. Claro que ali cada um no seu iate, outro na sua canoinha, mas o intuito é surfar aí no mesmo mar, na mesma onda. E como o Ad falou, a gente está aqui para ir aprendendo junto, ajudando vocês no que for possível, e se daqui para frente a gente conseguir também levantar daqui um tempinho mais algumas dúvidas que a gente acha coerente a todos, a gente volta a fazer mais um webinar aí, se Deus quiser, para poder ir sanando as dúvidas de vocês e juntos a gente vai aprendendo e sair do outro lado aí com esse filho adolescente. Obrigada, É isso pessoal. aí, Poli. Ah, de parabéns pela apresentação, pela condução, arrasou. E tamo junto, pessoal. Obrigado, Poli. E ressaltando mais uma vez que todo o material que a gente trouxe aqui, na verdade, é fruto do que vocês também trouxeram para nós no suporte. Não tem nada aqui que eu acrescente. Talvez, né, eu melhorei a resposta ali com informações que a gente tem, mais concretas, mais precisas, mas o cerne ali da questão foram coisas que vocês trouxeram para nós, de dúvidas, e que a gente resolveu apresentar em formato de webinar para vocês. Então, para vocês verem como essa relação entre suporte e cliente é muito rica e pode contribuir, né, demais na evolução aí desse processo. Obrigada, pessoal, pela presença de todos. Um bom dia, bom trabalho. E precisando, estamos aqui. Contem conosco. Obrigado, pessoal, pela participação. Tenham Obrigada, todos um pessoal. bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.